Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. O meu resumo foca em Portugal, foca principalmente no Alentejo, que é a região portuguesa que mais exporta vinhos para o Brasil. E foca por quê? Porque eu me senti honrada e tive a feliz coincidência de ter 2 convites para visitar o Alentejo exatamente nessa semana que passou. O primeiro convite foi da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana para visitar 12 vinícolas locais, vinícolas grandes, vinícolas pequenas. Eu senti falta de pelo menos uma cooperativa, as cooperativas marcam bastante o vinho alentejano, mas é uma viagem que foi feita com outros jornalistas, na qual você consegue ter uma noção maior do que está acontecendo na região, né? Seja pelas conversas pelos enólogos, com os viticultores, seja pelos vinhos que a gente provou. Foram mais de 150 vinhos, eu não contei, mas mais de 10 vinhos por vinícola, que é uma boa degustação e que nos permite entender bastante dessa região portuguesa, né? E do que eu vi, algumas coisas me chamaram a atenção, várias coisas, aliás, me chamaram a atenção. O primeiro ponto que eu queria falar é que, assim, a busca pelo frescor, que a gente tanto escreve, que a gente tanto comenta por aqui, ela não é mais só discurso ali no Alentejo, ela se reflete mesmo na taça, né? Há vários vinhos, principalmente os mais premiums, eles têm uma pureza de fruta e um frescor muito interessante. E aqui aparece com muito destaque a região de Porto Alegre, que é uma região mais alta ali, o Alentejo é uma planície, Porto Alegre tem algumas montanhas e tem principalmente tem vinhas velhas e tem uma grande amplitude térmica que permite com que as uvas amadureçam mais devagar e com mais qualidade. Então, assim, essa região me chamou a atenção. O segundo ponto foi a busca de qualidade, ou a qualidade em que Alicante Bouschet tem alcançado. Eu lembro a minha última visita também pela comissão, que faz mais de 10 anos, e que eu provei vários dos Alicante Bouchets. Alicante Bouchet é aquela uva que ela é francesa só de nome, porque ela é super alentejana, e a gente vinha grandes alicantes, principalmente na gama mais alta de vinhos do Alentejo. E hoje em dia você consegue ver bons alicantes nas diversas faixas de preço e estilos de vinho, né? E o outro ponto que eu gostei bastante é o programa de sustentabilidade que é elaborado pela Comissão Vitivinícola do Alentejo, e o João Barroso é quem coordena. Eu cheguei durante a pandemia, no ano 2020, 2021, eu não lembro, eu escrevi uma reportagem, na época eu ainda escrevia para a Neofeed, sobre esse programa de sustentabilidade, que ele estava saindo ao mercado. Ele tinha sido desenvolvido ao longo dos anos, tinha uma série de parâmetros, e as vinícolas estavam, né, se adaptando ao programa, aprendendo a cumprir as regras, os parâmetros, né, e que aquelas que conseguissem já poderiam ter um selo estampado na garrafa. E agora eu chego em 2023 e já tem 20 vinícolas com direito a usar esse selo. E uma das vinícolas que eu visitei, a gente visitou algumas vinícolas que já tem o selo, né? Mas uma delas me inspirou para escrever o que foi a coluna de ontem no Paladar, na Levan Filosofia, que foi a Tapada dos Coelheiros. Ali na Tapada dos Coelheiros é uma área enorme, são 800 hectares, ela é de propriedade de um brasileiro. E nessa propriedade tem 50 hectares de vinho, eles também têm nogueira, tem diversos produtos agrícolas, tem uma área que já foi de caça, hoje ali não tem caça mais, mas assim, e eles apostam muito, é um programa liderado pelo João Raposeira, que é um enólogo, mas que atua muito mais como viticultor. Eles apostam muito na agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é um dos termos que é usado, é uma das práticas de você como tornar o meio ambiente ali realmente vivo, incentivando micro-organismos, fungos e tudo mais. A Torres, lá da Espanha, é uma empresa, é uma vinícola que aposta muito nessas práticas no vinhedo, e a Tapada dos Coelheiros faz isso em Portugal. Ouvi várias histórias, a gente pôde ver várias coisas, foi muito legal. E o principal que eu achei mais interessante, ou que justifica, é que quando você prova os vinhos na taça, você percebe uma mudança na qualidade dos vinhos. Isso tem que ser destacado, e por isso eu usei esse exemplo para contar ali no Paladar um pouco do que está acontecendo ali no Alentejo. Bom, e o segundo convite, que coincidiu na semana,
foi para participar das comemorações dos 60 anos da Fundação Eugênio de Almeida. Aqui no Brasil, mas não só no Brasil, a Fundação Eugênio de Almeida ela é sinônimo de peramanca e de cartucha. É uma vinícola grande no Alentejo que chegou aos seus 60 anos e para comemorar a data, o Pedro Batista, que é um enólogo, ele criou 8 vinhos. Um é um blend tinto, outro é um blend branco e depois tem 6 vinhos varietais tintos com uvas que ao longo dessas 6 décadas foram importantes na fundação. E ele apresentou essa caixa tem também um azeite, ela vai ser comercializada em Portugal por 1.000 euros e vai chegar ao Brasil também, ainda não sei o preço. Mas o interessante do lançamento é que eles convidaram o Luiz Lopes. O Luiz Lopes é, para mim, o jornalista referência de vinhos de Portugal. E ele conduziu uma entrevista com o Pedro Batista sobre o porquê das escolhas, o porquê de cada uva, me mostrando muito da história da fundação. Eu gostei bastante dessa forma de comemorar o aniversário, né? E gostei dos vinhos que eu provei. Bom, voltando aqui para o Brasil, foi uma semana que parece uma semana curta, teve feriado, né? Parece meio uma ressaca, porque a semana anterior, né, se vocês recordarem aqui o que eu falei no vídeo, foi uma semana muito, muito, muito intensa. Então eu vou para as notícias internacionais. A primeira notícia que eu queria chamar a atenção é que a Livex a gente define como quem acompanha o mercado secundário da venda de vinhos finos na Europa, Ásia, Estados Unidos. É meio uma bolsa de valores da cotação dos vinhos, e ela publicou um estudo sobre como está a performance nesse terceiro trimestre, terminado em setembro, dos vinhos que ela define como avesso ao risco, né? Aquele investimento certo, um vinho que sempre se valoriza. E o destaque são os champanhes, o vinho mais avesso ao risco, né? É o Dom Pérignon 2013, né? E mostra que, assim, para quem quer estabilidade, quem quer investir em vinho, não apenas para beber, mas também como um ativo, né? Os clássicos são um bom caminho, e nesse caso aparece muito os champanhes, assim, aparece como um setor seguro para quem quer investir em vinho né, nesses tempos bicudos, vamos dizer assim. E eles mostram que tanto o Livex 100 como o Livex 1000, os dois caíram nesses primeiros 9 meses, né, janeiro a setembro, comparado com o ano anterior, eles têm uma queda média de 10%, mas quando você olha o acumulado dos últimos 5 anos nesse período, ainda os vinhos têm um crescimento aí para quem investiu de 19%, o que, vamos combinar, é muito bom como investimento, né? E esse destaque principalmente para os champanhes. Tiveram outros ícones que valorizaram, mas assim, o destaque mais consistente são os champanhes. E a segunda notícia que eu quero trazer é um estudo que a Drink Business publicou. Ele foi feito pela Universidade de Oxford, em que ela mostra, a partir das notas de degustação, e baseado em Bordeaux, que é onde você tem muitas notas de degustação, e comparando com o clima, mostra que essa mudança, vamos dizer, se chama assim, os padrões de alterações climáticas melhoram a qualidade do vinho. Ou seja, esse aquecimento global, vamos dizer assim, com verões quentes e invernos úmidos, eles estão sendo muito importantes para o aumento da qualidade média do vinho. Isso aqui a gente vê muito claro no Brasil, principalmente quando a gente vai para o sul, né? A quantidade de boas safras de qualidade excepcional que a gente tem percebido, principalmente nos vinhos tranquilos, não necessariamente nos espumantes, né? E aí, quando eu estava lendo a notícia, me chamou a atenção. Quem me acompanha de muito, muito mais tempo, eu fui por um tempo diretor de redação da revista Menu, e eu liderei um projeto de reformulação na revista. E eu lembro que esse projeto ele nasceu na edição 112 da Menu, tinha novo logo, nova linguagem, várias coisas. E nesse exemplar, nesse número, eu tinha uma conversa com o Michel Rolland. Na época, o Michel Rolland, que é um grande enólogo da região de Bordeaux, é uma das pessoas que mais bem, ou melhor, sabe fazer blend de vinhos, e que ele falava, e na época ele era consultor da Miolo, que ele colocava que uma mudança climática era boa para os vinhos, né? Então agora, mais de 10 anos depois, você tem uma comprovação científica quando se compara o ano inteiro, né? A pesquisa chama atenção, porque o clima no inverno, ele também é importante, né, para a qualidade
para poder apontar a qualidade média do vinho. Então, assim, como a mudança climática, ela faz bem para o vinho, e aí a gente tem que fazer umas ressalvas. Faz bem para o vinho quando a gente consegue elaborar vinho, porque tem anos de geada, fora de época e tudo mais, que a produção fica muito pequena. É isso, e eu termino aqui fazendo um brinde aos meus professores do mundo do vinho, né? Hoje é dia dos professores e eu tenho boas recordações de todos vocês que me ensinaram muito sobre vinhos. É isso, boa semana!